Olá, aqui estamos nós no sexto encontro com a Aline Zanini e ela tem assuntos interessantíssimos para trazer para nós. Vamos ver se a gente consegue trazer a Aline. Meu Deus do céu, cruza os dedos aí, Aline. Ai, vai, foi. Nossa, que maravilha. Eu já pedi pro Instagram ajuda. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Não consegui. Então tá bom, querida Aline, vamos começar sem delongas, né? Sem mais delongas, vamos começar. O assunto hoje é interessantíssimo. A Aline vai trazer para nós sobre as leis universais. Deixa eu ler os tópicos aqui para vocês. Ela vai falar sobre hermetismo, os princípios do hermetismo, o Caibalion, que é um assunto interessantíssimo. Ela vai falar sobre Hermes Trismegisto e Tábuas de Esmeralda. Então, todos estão convidados, chama o pessoal, pega a pipoca, não tem pipoca na hora do banho, pega o café, tá? E depois que a Aline concluir a exposição dela, eu vou fazer com vocês uma reprogramação do inconsciente, para a gente já começar o dia, o fim de semana, já totalmente reprogramado. Já vou colocar aqui no nosso fundo uma musiquinha maravilhosa para acalmar. E vamos. Então, bom dia, Aline, fica à vontade, tá? Bom Fica à dia. vontade aí e vai falando para nós tudo que você trouxe aí. Então, tá. Vamos iniciar, então. Bom dia a todos. O assunto que nós vamos falar hoje, nós vamos pincelar ele, tá? Porque é um assunto muito vasto. Se nós formos entrar em cada princípio, seria muito tempo falando, tá? A importância dele é incrível para o nosso autoconhecimento, tá? No início da autodescoberta de nós mesmos, tá? Então, a princípio, o Kybalion, ou Kybalion, depende, tem gente que fala diferente, tá? Ele é um livro que ele foi editado em 1908, tá? Ele tem os princípios herméticos, né? O hermetismo, que fala sobre hermetismo, e o hermetismo em si, ele iniciou o exercício dele, né? As primeiras vezes que ele apareceu, porque à medida que nós vamos tendo a história, várias vezes que nós tentamos evoluir, sempre foi colocado o hermetismo para a gente tentar entender no ciclo, né? Então, primeiro foi no século II, antes de Cristo, né, que iniciou, o pessoal teve o primeiro contato, depois também no século XV, depois no renascentismo, né, teve várias ocasiões em que nós tivemos contato com o hermetismo, né, só que nem todos estavam preparados para entender, terminava sempre no campo do mágico, do que, né, do esoterismo. Então, o Kybalion, ele vem, é um livro que ele fala sobre hermetismo, que foi as leis herméticas de Thoth, né? Thoth, que é Hermes Trismegisto, né? Já de 3 vezes grande. Eles chamavam ele de 3 vezes grande, por quê? Porque Thoth veio de Atlântida, né? Onde ele foi primeira vez grande, aonde já se praticava as leis herméticas, por isso da evolução, né? Era mais aberto o ensinamento. Quando houve a quebra de Atlântida, migrou para o Egito, então lá também ele foi grande, foi o deus Thoth da sabedoria, do conhecimento, né? E depois também houve a migração, parte da migração foi para a Grécia, onde lá eles disseram que teve uma, como é que diz, uma encarnação de Thoth, que foi o deus Hermes do Egito, da Grécia. Então, por isso eles dizem 3 vezes grande, né? Hermes Trismegisto. Essa informação, duas coisas que eu não sabia. Então, quer dizer que o deus Thoth era da Atlântida. Sim, era quem... Depois foi do Egito, e depois ele mesmo foi Hermes Trismegisto? A evidência Caramba, de não que sabia disso, ele não. seria uma reencarnação, né? Do deus Hermes, que era da Grécia. Tá? Nossa, Então,
Que A, a legal, não princípio, sabia. e a princípio, então, ele fez as tábuas de esmeralda, tá? Essas tábuas de esmeralda, elas continham conhecimento dos princípios herméticos, tá? Elas eram em árabe, né? Depois elas foram traduzidas. E então é em cima dessas tábuas e de vários manuscritos, ai meu Manuscrito. Deus, que só te deixou, que aí foi escrito o trabalho, tá? Ah, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Eu já vi uma. Tem pessoas que têm assim na estante, com essas inscrições, como uma estátua, como alguma coisa assim. Por que que fica ali? Por que que as pessoas têm, e assim, uma pedra verde com essas inscrições? Isso são as tábuas de esmeralda? Sim, na verdade, a princípio, né, em Atlântida trabalhávamos, quer dizer, era trabalhado, olha, eu me colocando em Atlântida de novo, era Ué, mas trabalhado. você não estava lá? Você estava lá, você pode falar, ué. Conta tudo como era. A princípio, eram trabalhados em cima de cristais, né? As Ah, tábuas de tá. esmeralda era uma pedra usada, né, na época para cura, né? Até hoje, uma das principais pedras Até para hoje cura. tem a nave Santa Esmeralda, não E as é? tábuas de esmeralda, elas foram encontradas no Egito, né? E foi trabalhado a tradução delas e tudo mais. Só que, assim, ó, o hermetismo em si, ele tem muitos segredos, né? Que hoje em dia a gente recém está redescobrindo. É bonito de ver que agora virou moda, né? Falar de hermetismo. Mas não é questão de moda. A questão é que o pessoal está se abrindo novamente Tá para acordando. questões. E aí, esse acordar, a gente tem que trabalhar em cima, porque se tu for falar de todos os princípios herméticos, cada um deles, tu vai muito adiante na conversa, porque Então, é muito importante pois é, eu cada um até ia te deles. perguntar, ó, isso aqui que eu tenho, que eu trabalho com isso aqui. Isso aqui é o protocolo regeneradora do Pava, tá vendo? Mas eu queria perguntar para você se isso aqui são os princípios dele. Ai, sair da página que eu quero mostrar para o pessoal. Ó. Aqui tem as leis universais. Essas leis universais são os princípios do Kybalion? A princípio, as leis herméticas, que é as do Carbailon, né, é que, na verdade, ele, ele engloba tudo como universal, né? Aí nesse coisinha que tu está mostrando. Mas a Aham. verdade é que são sete, né? São sete que Ah, são é. trabalhadas em cima e aí entra em toda a questão universal, né? Tanto Aham. é que este livro ele era tido era a lei do divino, o livro do divino que se chamava, né? O que Isso chega à que vendo. divindade. O hermetismo, o que ele prega para gente? Ele prega que nós somos parte do cosmos, que não tem como tu entender o cosmos inteiro se tu não entender o teu pequeno cosmo que está dentro de ti. Porque Microcosmo. isso. É o micro com o macro, né? Eles querem fazer a gente... os princípios mostram que se tu entender o que é uma gota do mar, tu vai entender o mar mais facilmente, né? Porque tudo é o mesmo princípio. Se tu pegar um átomo teu, o universo desse átomo funciona da mesma maneira que a Terra funciona, que funciona os planetas na galáxia e que funciona o cosmos, entendeu? E se tu for ver, sempre o mesmo princípio. Era isso que Hermes pregava, né? Que Tote pregava. Que a gente tem Eu que entender o posso micro ir, para entender o macro. eu posso ir falando um a um e você vai explicando os sete? Sim, pode ser. Posso falar? Então tá. Primeiro princípio, peguei no chat GPT, tá? Mas tem o livro aqui, a indicação da professora Lúcia Helena Galvão. Quem sabe quiser, inclusive esse livro, Caibalion, tem aqui na Amazon, Kindle, Apple e outras livrarias online. Então, eu vou falar cada um dos sete e a Aline vai dar uma pincelada, porque em meia hora, 40 minutos, isso aí é É assunto muita como a coisa. vida, né? Então, o primeiro princípio aqui, o todo é mente, tá? O todo é Tudo que mente. existe é uma criação da mente universal.
A Isso. realidade é moldada pelos pensamentos. Aí você explica para nós. Isso aí quer dizer, então, que nós cocriamos. Se o meu universo é mente, né? E mente eu não estou falando de cérebro ou ego, né? É o que vem antes disso, né? O meu consciente, subconsciente. Então, tudo isso cria a minha realidade. Eu tenho esse poder. É isso que Hermes pregava. Nós temos o poder de cocriação. Se eu tenho o poder de cocriar, eu tiro a responsabilidade de que alguém é culpado da minha tristeza, de que alguém é culpado das tragédias que estão acontecendo. E isso se aplica a nós, né? Eu crio o meio em que eu estou vivendo, eu crio a minha realidade, ou seja, se eu estou triste por dentro, a minha realidade por fora vai ser triste. Isso também se aplica à nossa Terra, a Gaia, né? Por isso que a gente tem, estamos com terremotos e dilúvios e coisas acontecendo. Isso tudo vem do desequilíbrio de nós mesmos, né? Que terminamos passando em conjunto, porque nós somos um conjunto, a gente que acha que é individual, né? Mas nós somos um coletivo. Esse coletivo passa adiante as tragédias. Então, se eu tenho um povo que é muito enraivecido, que tem, né, vai ter mais queimadas, vai ter mais terremotos, né? Se eu tenho um povo mais endurecido de coração, que passa frieza, nós vamos ter mais neve, nós vamos ter temperaturas baixíssimas. O desequilíbrio da Terra é culpa nossa, porque nós somos células da Terra, né? Então, a gente precisa entender isso, que o mundo é mente, o nosso mundo criado é como se fosse um sonho. E esse sonho, eu coordeno, né? Só que, no caso agora, nós estamos com véu e a gente não percebe isso. É o acordar que a gente tem que acordar para a nossa cocriação. Inclusive, a gente recebe a informação dos arcturianos, né, que nos planos mais elevados, outros planetas mais elevados, não existe baixa temperatura. A temperatura é sempre agradável, não tem frio, não tem calor. Ninguém se preocupa com isso, mas porque as mentes são equilibradas, né? Porque Vamos pro segundo? nós é que sentimos, né? Por É. isso que diz, é o observador, é como eu observo, né? Porque às vezes, por isso que tem os indianos que deitam em cima de pregos, que passam fome e não sentem. Por quê? Porque a observação deles não é que aquilo seja uma dor, né? É o olho do observador. Isso aí é mágico de tudo. Se for estudar cada um deles, é mágico. E praticar, mais difícil ainda. Muito bom. Podemos ir para os dois, então? Podemos. Princípio da correspondência, outra lei. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Há uma harmonia dos diferentes planos de existência, físico, mental e espiritual. Aí você explica para nós. Isso aí, se tu for ver, os próprios simbolismos, porque toda a nossa história mostra simbolismos, né? Nossos irmãos deixaram sempre, como é que eu dizer, pistas, né? Se tu for ver, tudo que está em cima é igual embaixo, tudo que está dentro é igual fora, né? Quando a gente vê esse simbolismo aqui na própria Igreja Católica, que é os dedos para cima e dois para baixo, já quer dizer isso, né? O que está em cima é a mesma coisa que está embaixo. Então, a gente tem que entender que se eu estou confusa por dentro, por fora eu vou refletir isso, né? Se o meu mundo está triste por dentro, por fora, o universo vai me apresentar coisas que me deixam triste, né? Isso é uma questão vibratória também. Mas eu tenho que entender que tudo que acontece à minha volta não é culpa de ninguém, não é o universo que está caótico, é eu que estou caótica por dentro. E não é o de fora que me desregula por dentro. E sim, eu tenho que parar para ver o que está desregulando por dentro que reflete fora. Porque a minha realidade refletida é o espelho de mim mesma, do que eu tenho por dentro, né? Então, é esse o que significa esse princípio. Tem muito o que falar sobre isso, né? Mas a princípio é isso. Legal. Então, podemos passar para o próximo? São 7. O próximo seria o princípio da vibração. Vou ler aqui. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Então, você não pode ficar parado. Tudo no universo está em constante movimento e vibração. A diferença entre as manifestações resulta das taxas de vibração.
E é Isso aí, essa parte ela é muito extensa, porque vibração é tudo. Nós somos seres vibratórios, a nossa vida é levada por vibrações. Quando diz que nada é parado, tá? É movimento sempre. Por quê? Porque a única constância do universo é a mudança. Tá? E essa mudança, essa cocriação dessa mudança, está dentro da tua mente, que tu vai cocriando a cada minuto, a cada segundo, porque tu só tem o presente, né? Isso aí vem o que tu mesmo falou, que é difícil de entender o tempo, né? Então, é um assunto para um outro dia. Mas assim, ó, então a gente precisa entender que a vibração é que vai te levar para a direção, né? Tu vai induzir pela tua vibração. Então, não adianta tu ressoar. Eu estou ressoando aqui, eu vibro escassez. Então, eu vou estar sempre pedindo para o universo, eu preciso de dinheiro. Se tu fizer o pedido dessa maneira, tu vai estar passando para o universo o quê? Que eu sempre estou precisando de dinheiro. E o universo vai te dar sempre precisão de dinheiro. Eu tenho que me sentir, eu tenho que vibrar já a prosperidade. Eu tenho que sentir aquele friozinho na barriga de alguém que está ganhando um prêmio. Entendeu? Por isso é tão difícil cocriar, atrair dinheiro, essas coisas todas que as pessoas falam. Mas vamos ter técnicas para cocriar. A vibração é o que importa, não é o que tu sai pela tua boca. É o que tu realmente ressoa, porque o universo vai entender como tua aura está vibrando, como a tua vibração é, e te direcionar para aquela realidade que já está pronta. As realidades já estão prontas. Tu é que vai caminhando pela árvore da vida através da tua vibração. Então não adianta tu querer mentir para o universo, né? A nossa vibração ressoa exatamente o que a gente é. Então eu posso estar dizendo, eu sou muito corajoso, mas se eu vibro no medo, se a minha aura está vibrando medo, o universo vai entender que é para o medo que eu vou ser direcionado. Então vai ter mais situações de medo. Então, novamente vem que tudo que está na minha volta é o que eu cocrio. Mesmo às vezes sem saber, porque eu não me autoconheço. Entendeu? A importância de se autoconhecer. Por que realmente eu estou agindo dessa maneira? Talvez porque eu tenha medo e não estou percebendo. Então vamos estudar. Né? É isso que Ellen sempre dizia. É o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer realmente qual é a minha reação. Por que eu estou xingando aquela pessoa? É por medo? É por raiva? Eu tenho que me conhecer para saber o que está acontecendo em volta no meu universo, né? Se eu tenho inseguranças, o meu universo vai mostrar situações em que eu tenha mais inseguranças. Então, eu é que crio, eu tenho que sempre entender isso. E o padrão vibratório, o universo não se engana. Eu posso tentar enganar falando palavras, né, de segurança, mas o universo não se engana e ele vai me direcionar exatamente para onde eu realmente vibro. O que eu sou, realmente. Deixa eu ver se eu entendi ali. Eu quero 10 mil reais, estou precisando de 10 mil reais. Em vez de eu orar para o universo me dar 10 mil reais, eu vibro, mentalizo, eu cocrio aqueles 10 mil reais na minha mão. Sim. E eu busco me sentir já usando esse dinheiro. Por isso que o princípio, por isso que a razão principal das pessoas dizerem assim, gratidão. Gratidão. Tu já tem aquele dinheiro, entendeu? Então, por isso que às vezes a gente fica assim, parece ser volúvel. Mas se tu for até na Bíblia, diz que o passarinho mesmo, ele não vai ficar ali, meu Deus do céu, hoje não tenho o meu alimento. Não, ele sabe que no outro dia, quando parar a chuva, ele vai ter o alimento em dobro. Ele tem a certeza de que o universo conspira a favor dele. A gente tem que ter essa certeza. Porque se eu pedir para o universo, preciso de dinheiro para pagar uma conta. Então, eu quero esses 10 mil, digamos que tu falou. Tu vai imaginar ele nas tuas mãos. Só que se tu realmente não sentir que tu já tem 10 mil na tua conta e se sentir grato por isso, tu não tá ressoando isso vibratoriamente. Só tá falando. Então, é do campo do cérebro para frente, entendeu? Não é inconsciente. Então, tu não pega a tua vibração real. Tu tem que sentir. Eu digo assim, que eu tô cocriando quando eu sinto aquele friozinho no estômago, sabe? Então, eu já sinto que eu sou rica. Então,
o dinheiro aparece e surge do nada. A gente não deve colocar, como é que eu vou dizer, pedras no caminho, imaginando, mas como que eu vou ganhar esse dinheiro? Eu não trabalhei, digamos assim, esse mês o suficiente para isso. Como que vai surgir isso aí? Surge porque eu já tive experiências que eu testei e que realmente eu precisava muito. E do nada, quando eu vi, tinha um dinheiro de anos atrás que eu tinha, né, fechado a conta, e quando eu vi, como assim? Vendeu o dinheiro, deu exatamente o que eu precisava. Porque a gente tem que saber co-criar. E outra coisa que eu digo, eu sempre testo muito quando eu vou treinar, né? Porque isso, a gente falar os princípios aqui é muito fácil. Praticar eles é muito difícil e é diário, né? Então, quando tu tenta praticar, digamos assim, eu quero mudar o meu pensamento, eu não quero mais comer tanto, eu quero entrar num regime, tá? Sei que o meu corpo está se estragando, então eu vou tentar um regime. Tu vai tentar modificar a tua sequência, que sempre foi a mesma, comer muito, né? Pois sempre vai ter testes do universo. Normalmente 3 testes, pelo que eu testei. Né? Normalmente 3 tentativas de te fazer desistir. Por quê? Porque o universo que tu criou, ele tem uma constância. Criando essa constância, ele age automaticamente. A Aline sempre come. A Aline sempre se passa na comida. Então, tu sempre vai ter aquela sequência. Para ele entender que, olha, não, realmente a Aline quer mudar, demora um pouquinho. Por isso que as pessoas acham, mas eu estou tentando e não está dando certo. Não, eu vou tentar o regime. Eu vou comer alimentos que talvez não me façam bem no começo. Eu vou ter dores para fazer um exercício. Tudo coisas... Vai ter pessoas que vão me dizer, olha, come isso aqui que é gostoso. Vai deixar de comer hoje. Porque são testes. No momento que eu passei por aquilo ali, pelos primeiros testes do universo, o universo vai entendendo a minha sequência, que vai mudar. Mudando essa sequência, ele vai dizer, não, mas então ela quer realmente emagrecer. Então eu vou mandar um emagrecimento para ela. E aí se torna mais fácil. E isso é uma, como é dizer, é uma regra que eu estou testando, né, que realmente dá certo. Só que tu tem que passar por esses testes para o universo entender que a partir dali tu vai agir diferente. Tu vai ser diferente, porque tu tá ressoando já a ideia que tu quer. Tu já tá sentindo, não, eu tenho foco, né? Por isso que é importante o foco. O foco também é a fé do que o universo vai te trazer. E aí, depois disso vai. Aí ressoa e vai, entendeu? Mas tem esses testes primeiro, e tudo é questão vibracional. Agora vamos passar então para a terceira, que é o princípio da vibração. Nada... Nós já falamos desse, não, né? Da vibração já. Então aqui eu não botei o T aqui, desculpa. Aí, o princípio da polaridade também é muito interessante. Tudo é duplo. Tudo tem 2 polos. Tudo tem o seu oposto. É claro que a gente está falando poucas palavras, mas isso é extenso. Tem livro, tem estudos vastíssimos sobre isso. Aí diz assim, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Compreender isso permite transformar estados mentais. Aí você destrincha para nós aí, Aline. Então, tá, como tu mesmo falou, é grande o assunto, tá? Se eu for te explicar desde como foi formado o mundo através dessa vibração de polaridade, é bem complicado, mas é muito interessante, é mágico, né? Mas a princípio, assim, ó, eu prefiro explicar dessa maneira que fica mais fácil. Eu tenho, aqui na Terra, no momento que a gente reencarna e tal, e que a gente decidiu viver esse estudo, a gente sempre vê as coisas duplamente. Ou a pessoa é boa ou é má, né? Ou existe alegria, ou existe tristeza ou alegria, né? A verdade é que tudo isso é o mesmo sentimento, é a mesma coisa, entendeu? A tristeza, só que é diferente em grau, né? A tristeza é a mesma coisa que a alegria, entendeu? A diferença disso tudo, se eu for botar assim, ó, o mal e o bem, o mal e o bem, eles são a mesma coisa. É o mesmo sentimento, entendeu? Só que em diferentes graus de iluminação. É como se fosse assim, ó, tu colocar uma extremidade, outra em outra, e depende do grau da iluminação. Se for muito iluminado, vai ser o amor.
né? Se for muita sombra, vai ser o ódio total. Mas nós temos meios termos, né? Por isso que não dá pra gente falar com pessoas e dizer assim, ó, ah, mas o fulano é melhor ou pior do que eu, né? Não existe isso. Todos somos iguais, com iluminações diferentes, né? Não é que um é mais iluminado que o outro. Porque eu, por exemplo, eu posso ser iluminada na parte de, sei lá, fazer uma... ensinar, tá? Eu sou iluminada nessa parte. Mas o meu filho, digamos, ele é iluminado na parte de ter amor pelas pessoas e recepcionar. Então, ele é mais iluminado nessa parte, eu sou mais iluminada em outras. Então, todos nós somos um conjunto dos mesmos sentimentos, só que com iluminações diferentes. Que um dia vamos alcançar a iluminação em todos os pontos iguais, entendeu? Que nós buscamos, na verdade, né? Então, essa dualidade não existe. Ela existe só na nossa percepção de mundo. Que um dia, se Deus quiser, vai deixar de existir. Mas a gente entendendo que o ser humano que está na tua frente é igual em termos só as questões iluminadas que nós vamos iluminando aos pouquinhos, né? São diferentes. Tu vai entender as nuances. Tu vai entender que, olha, eu sou melhor nisso porque eu trabalhei mais a iluminação nesse ponto, né? E ele é melhor naquilo porque por isso que a gente vê pessoas muito ruins, digamos assim, que fazem caridades incríveis, né? E aí a gente fica, tá, mas esse cara é ruim, como é que ele tá fazendo uma coisa boa? Por quê? Porque naquele pontinho ele sabe fazer melhor do que eu, porque ele é mais iluminado do que eu naquele ponto. Então, essa polaridade, essa dualidade vai sumindo. Por isso que a gente tem que entender que nós somos todos iguais, né? E o universo, ele funciona dessa maneira, na polaridade. E aí vem assim para mim a importância das reencarnações. Porque às vezes as pessoas começam a falar sobre reencarnação e as pessoas falam assim, mas vem cá, para que precisa eu reencarnar 300 vezes, ter 300 vidas? E eu acho, aí você expõe para nós, explica para nós. É 300 encarnações que em cada uma você aprendeu uma coisa diferente. Fora aquelas que você não aprendeu, precisou repetir. É isso mesmo, Aline? Explica aí para nós. A princípio, assim, ó, tem muita gente que eu explico e que eu vejo que não entende muito bem, porque a gente fica muito preso a crenças, tá? A princípio, um dia eu vou vir a falar, né, sobre reencarnações e tudo mais, mas na verdade, são ciclos. São ciclos. O universo, ele funciona em ciclos. Entendeu? Então, tu pode ver que se tu pegar as várias encarnações de uma pessoa, e eu sei que isso funciona assim, porque eu me lembro de muitas encarnações minhas. Então, quero que você fale para nós, hein? Conta tudo da Aline Zanini para nós aí. Não tem como num dia só, não você vai contar para nós. Medida que for surgindo, fica à vontade. E esses ciclos, eles funcionam assim. Então, ciclos encarnatórios, eles são, a princípio, eu nem acho que são encarnações, são, como é que dizer, dimensionais. Tem várias coisas ocorrendo ao mesmo tempo, porque espaço e tempo é diferente do que a gente entende. Não necessariamente, né? Por exemplo, eu estou Fernanda. Deixa eu ver se é isso. Eu estou entendendo, porque esse é um assunto bastante difícil de entender. Eu estou Fernanda aqui com esse CPF e tal. Mas em outras dimensões, tem outras versões minhas coexistindo e também fazendo aprendizado, é isso? Ou estou errado? Isso. Sim, por isso que eu mesma sou uma pessoa que, às vezes eu me olho no espelho e eu, meu Deus, mas hoje eu sou a velha xamã. Aí, não, hoje eu sou o guerreiro, o guerreiro das cruzadas, que eu chego a sentir a espada na minha mão, entendeu? Por isso que nós temos insights de coisas estranhas que a gente não entende, porque isso está coexistindo ao mesmo tempo. Por isso que também explica a gente ter o nosso eu, né? Às vezes vem nos visitar e nos ajudar. Por quê? Porque nós temos versões nossas mais ascensionadas. E elas podem ter autorização para vir nos guiar. Eu já fui guiada várias vezes em meditações por mim mesma, com 100 e poucos anos, né? Sendo uma xamã curandeira, né? Assim como e tem várias nuances aí, né? Tu pode estar encarnado. Pode chamar isso de
eu superior? É o eu superior. Tem gente que, no xamanismo mesmo, é chamado de ancestrais, né? Quando eu tive contato a primeira vez, por ela ser uma xamã, eu pensei, tá, é uma cabocla que me acompanha. E aos poucos ela foi me explicando, entendeu? Porque eu não preciso de ayahuasca para poder me abrir, entendeu? E assim, eu acho que o dia que eu Eu tomar uma quero saber ayahuasca, sobre isso também. um dia que eu Isso eu acho tomar. muito interessante. Pois é. Então, ela se apresentou para mim. Eu achava que era de uma maneira, até que ela foi me explicando e me dizendo como era, né? E depois eu fui visitada por outro, eu mesma, né? Que me explicou outras coisas, só que eu era bem mais jovem e eu era outra dimensão. Então, para ver essas interdimensionalidades, digamos, é um tempo. A gente, às vezes, eles não deixam a gente perceber, né? Porque pode confundir. Então, essas coisas acontecem justamente porque eu acho que não existe um ciclo como a gente imagina, encarnatório. A vida é feita de ciclos, onde tu inicia um processo e termina. Não deu certo, reiniciamos. Entendeu? É o que disseram para mim quando eu tive um desdobramento que o moço me explicou, que era não é um guia meu, era uma pessoa que estava explicando ali, dando a palestra, ele explicou que nós estávamos vivendo a mesma coisa que aconteceu quando foi Cristo e Barrabás, né, ia ser crucificado, quem queria, né? Nós tomamos uma decisão e nós estávamos tomando de novo caminhos. Esse ciclo estava se repetindo, porque a gente não passou, entendeu? Nós como humanidade, né? Então, essas coisas são ciclos, né? E depois do que eu estudo bastante, eu entendo que a Terra ela é movida por ciclos. Nós somos movidos pelo ON, eu chamo, entendeu? Porque é o ON, sempre tu tá em cima, tá embaixo. ON e depois baixo, entendeu? O segredo é, estamos em cima, tá ótimo, nós estamos mais ligados a Deus. Quando a gente está embaixo, é o teste, que aí o universo nos testa para ver se nós continuamos com a nossa vibração na mesma altura, né? A busca é do equilíbrio, mas esses ciclos acontecem em todo o universo é em ciclos, né? Nós já tivemos vários ciclos da Terra, né? Por isso que a gente diz, mas como é que eu ouvi alguém falando assim, olha, a Terra já acabou várias vezes. Agora está próximo de. Agora nós estamos no final de um ciclo para poder começar outro melhor. Isso, só que não é como cristão, como todo mundo fala, ai meu Deus, vai cair meteoro, vai ser aquilo. Não. Esses ciclos eles vão ser mudados para o nosso bem, para a nossa evolução, e é uma questão de consciência, né? Cristo está voltando em consciência crítica para que nós consigamos evoluir, né? Então, esse ciclo que nós estamos está no finalzinho, né? Se Deus quiser, nós vamos passar para a quinta dimensão. Vamos ter, né? De novo, como a gente diz, mas Atlântida era tão evoluído, como é que terminou tudo assim? Porque foi um ciclo, né? Então, nós temos ciclos na Terra e estamos passando por mais um. A turbulênciazinha do final, para ver se a gente realmente, o que a gente aprendeu mais do que nos outros ciclos, né? Porque a gente sempre peca pelo ego, sempre peca por querer usar o conhecimento para o mal, né? Vamos ver se dessa vez a gente faz um pouquinho diferente. Mas é mais ou menos assim. Esse assunto é interessantíssimo, né, Aline? Olha, por favor, conta aí as suas experiências, à medida que você for explicando, for lembrando, fala das suas vidas, das suas experiências que nós queremos saber, porque muita gente fala desses princípios herméticos na internet, mas o seu tem essa riqueza de você ter a sua experiência pessoal. O quinto princípio é o princípio do ritmo, para você explicar para nós. E fala assim: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem as suas marés. Existe um movimento rítmico em todas as coisas. O ritmo é a compensação. Como é que você explica isso para No nós? final, a gente já estava falando sobre ritmo, né? O ritmo da Terra é o OM, tá? Tudo é movido por esse OM, que são altos e baixos, tá? Se um dia me foi falado, é claro que é bem difícil de explicar, sobre como o universo se criou, tá?
E é tudo sobre ritmo, é tudo sobre vibração e ritmo, né? Então, é como a gente falou, são ciclos do on, né? Que é em cima, embaixo e se fecha, vai de novo. Para te ver, nós temos o nosso ritmo do coração, que é, como é que se diz, a nossa ligação com Deus, é a nossa respiração, que tem um ritmo, né? Nós temos o ritmo do nosso coração, que coordena o nosso corpo. Nós temos a ressonância Schumann, que regula, que é o coração da nossa Terra, que tem um ritmo. Né? Nós temos as marés, que tem ritmo. Nós temos ciclos, né? Na Terra e no universo, que são ritmo. Tudo, o ritmo em si fala sobre ciclos. Tá? E tudo tem a cocriação, tem o momento de cocriação, momento de evolução e momento de decadência. Vai ser sempre assim. Tem mais um pedacinho aqui. O marés, estações, né? São tudo estações, ciclos. verão, inverno e tal. Ciclos de vida e há oscilações naturais entre extremos. O sábio aprende a neutralizar os efeitos negativos desse movimento. Já sabe que vai fazer frio, então ele se prepara, procura um agasalho. Que é o que eu acabei de falar. Tem momentos em que tu tá em cima, tu tá em comunhão com Deus, tu tá compreendendo. Tu sabe que o universo é mudança, portanto, não vai ser sempre sol, não vai ser sempre noite. Entendeu? Não vai ser sempre coisas boas, não vai ser sempre coisas ruins, são ciclos. Então, quando tu estiver na boa, tu te prepara para a hora que vier a parte ruim. E na fé também, né? Porque eu tenho que crer que se Deus me deu coisas boas, Ele vai me ajudar na parte difícil, né? Se eu sei que sempre o inverno vai passar, né? Então, toda essa confiança, essa fé que move montanhas, né? Ela precisa existir. Nos ciclos, a gente tem que, quando está na maré baixa, né? Entender e ressoar e vibrar como se já estivesse na alta. Esse é o teste, entendeu? A gente conseguir manter o nosso equilíbrio, o nosso conhecimento, a nossa luz, mesmo quando a gente estiver próximo às trevas, né? Muito bom. Aline, o sexto princípio é o princípio da causa e efeito. Aí eu vou ler novamente e você destrincha. Toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Nada acontece por acaso. Tudo ocorre de acordo com a lei. Aí aqui ainda fala assim, ação e reação. Conhecendo esse princípio, é possível sair da posição de efeito e se tornar mais causador ou co-criador da sua própria realidade. Fala aí para nós o que é isso. A causa e efeito seria o que a gente fala, a grosso modo, que o plantio é opcional, né? Mas a colheita é obrigatória. Então, tu sabe que se tu colocar uma bolinha na parede com força, ela vai retornar da mesma maneira. Nesse princípio, ninguém pode mexer. Não adianta tu pegar e falar assim, meu Deus do céu, o meu guia tem que me ajudar. Por que Deus não me ajuda se eu rezo tanto? Por que eu faço lá os pedidos para os guias espirituais e eles não me ajudam? Eles não podem se meter nisso. Tu plantou. Tu está colhendo. Foi uma opção tua. Se eles se meterem, o aprendizado não ocorre. Entendeu? Então é como se eles fossem interromper a nossa evolução. E isso não pode, nós não pedimos por isso. Eles são irmãos que estão aqui para nos ajudar, não para interferir. Tu precisa, se a gente for ver, é a mesma coisa pegar um aluno e não querer deixar ele passar pela prova. Quando é que tu vai ter certeza para poder passar ele de ano? Tu vai deixar ele no mesmo ano de novo. Então, por isso a importância da causa e efeito ser respeitada. E isso é respeitado pelos nossos guias, por todos os mentores, pelo universo. Né? Quanto mais elevado o espírito, mais ele respeita essas leis, é isso? Mais ele respeita. Sabe que uma vez eu levantei, eu estava com 5 pedras na vesícula, né? Tudo pela má alimentação. E aí, eu me lembro que eu levantei de manhã e passei muito mal, mas muito mal. Eu fui para frente do vaso, assim,
E eu meio que caí de joelhos, porque não aguentava da dor, né? E aí, quando eu olhei assim, tinha uns pés na minha frente. Eu olhei, tinha um moço de túnica. E eu peguei, Nossa. olhei assim, eu peguei e disse, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não quero morrer na frente dos meus filhos. Claro que eu não ia morrer, que era só uma dor de vesícula, mas eu não sabia, né? Ele A olhou gente para na mim, hora, né? ele olhou para mim, assim, eu pensei, ele vai me ajudar, né? Com todo o amor e carinho que meus guias têm por mim. Ele olhou para mim, ele só disse assim, isso é uma consequência. Levanta e muda. Tu não te retorna Nossa. a esse mesmo ciclo. Mas Eu olhei eles são assim, assim mesmo, porque eles sabem que a gente só vai aprender se a gente passar por aquela experiência, né? e ele deixou bem Nossa, claro. Aline, que Isso, interessante, Aline. e ele deixou bem claro, é uma consequência. Eu plantei isso, entendeu? Então, como é que eu queria que fosse diferente? Eu estou estragando o meu corpo, né? Então, eu tenho que ele mandou levanta e muda, né? Claro que eu não consegui mudar ainda, não estou fazendo como Gente, deveria, mas a gente- eu não, mas aqui, só, olha só, Aline, só da gente ter a consciência de que precisa mudar, eu acho que já é 50%. é, Eu tenho não, já, consciência dos meus maus hábitos alimentares. é, e para te Eu ver como como é difícil para eles também, porque eles estão vendo muitas vezes a gente fazer errado, né? A gente ter a consequência desse erro, que é infantil, é que nem quando a gente vê os nossos filhos, né? Às vezes tu sabe, é, olha, tu vai por esse lado, tu vai terminar te errando, vai tu vai te dar mal. e enquanto eles não fazem, eles não sossegam. É como nós. Eu, a Aham. princípio, mesmo tendo a consciência de que eu estava vendo algo real, de que era para me ajudar, na hora, o que, que eu pensei? Estou sendo abandonada. Como é que ele não está me ajudando? Né? Mas não, no Porque, momento que. deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, esse senhor aí, dessa experiência sua, se ele achasse, vê se o meu raciocínio está correto, se esse mentor que você conseguiu ver, que ele se posicionou para que você ouvisse, se ele percebesse que você não tinha a capacidade de modificar por conta própria isso, ele faria uma intervenção e te ajudaria, é isso? Trabalham, né? Mas o que que ele, se ele não, se ele me tirasse daquela situação, eu ia parar de comer? Eu ia realmente tentar ajudar o meu corpo? Eu ia entender o porquê, ao ponto que eu estava prejudicando o meu corpo, eu não ia entender, né? Então ele não podia interferir. É óbvio que eles interferem dentro do teu merecimento, dentro do que, mas ela vai entender de outra maneira, ela está entendendo de outra maneira, não precisa tudo que ela combinou lá em cima, né? Tipo assim, ó, o meu filho, a princípio, quando ele nasceu, ele teve uma parada cardíaca, tá? Aquilo Tá. tudo Aquilo tudo eu quase perdi ele, no caso, né? A princípio, talvez fosse para realmente ser pior, mas não foi. Porque primeiro eles vieram me avisar antes do parto, né? Eu já estava preparada, né? Pelo meu entendimento, eu comecei a não vibrar negativo. Eu não fiquei, ó, vai acontecer, vai morrer, não. Na fé de que eu estava amparada e de que eles estariam lá comigo. Então, ali eu já cocrio uma coisa diferente. Eu já, né? Tem coisas que a gente tem para passar, mas que o teu campo vibratório, se tu modificar, tu tem, como eu te disse, a vida da gente é preparada, como se fosse uma mesinha, assim, é o que vem na minha visão. É como se fosse um jogo, entendeu? Tu tem várias nuances já preparadas de caminhos. Tu vai conforme a tua ressonância, conforme a tua vibração. E se tu for pelo caminho certo, vai ser mais brando. Se tu for, mas aqui eu não quis trabalhar nessa lição. Então, ali tu vai, em vez de ir para aquele caminho, tu vai para um mais difícilzinho, entendeu? Ali tu vai trabalhar de novo esse ciclo, né? Até tu conseguir. Então, eles não podem se intrometer, porque senão eles vão estar nos impedindo de ver, né? Se eles tivessem me salvado, Impedindo o crescimento, o né? autoconhecimento. E o objetivo deles nos ajudarem e de nós mesmos, nós não estamos vindo aqui para brincar, né? Eu não precisava vir brincar, entendeu? Eu precisava vir aprender.
brincar, eu brinco quando eu realmente estou, né, livre de todas essas amarras. Então, se eu vim para aprender, eu tenho que aproveitar ao máximo essa experiência. O problema é que, às vezes, a gente pede coisa demais achando que consegue e não consegue, né? Aí a gente acha fortuna, chega na hora, dá para tirar um pouquinho do que eu pedi tudo junto, dá para ser um pouco menos, mas a gente veio com a intenção de aprendizado, né? Hitler mesmo, quando ele não veio para o mal. Ele tinha um grande poder de persuasão e de levar várias pessoas, entendeu? Levar a Europa, né? Ele ia unificar a Europa. E ele não conseguiu, ao contrário, né? Ele deixou as sombras pegarem e tomarem conta, né? Porque aí eles se alimentam disso também. E deu tudo errado. Deu tudo errado. Então, às vezes a gente planeja tudo certinho, mas a nossa teimosia, o que tu realmente não aprendeu lá por dentro, né, faz com que tu erre. E aí eles não podem fazer nada, porque é uma opção tua, né? Tu tem o livre-arbítrio, e isso é muito respeitado. Muito. Então não tem como, né? Aline, está muito respeitado. Aline, o sétimo, vamos pegar o sétimo para você explicar para nós? O sétimo é o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios, masculino e feminino. Eu diria até todo o universo tem yin e yang dentro do nosso próprio corpo. Aí, assim, o gênero manifesta-se em todos os planos. A energia masculina é ativa e criadora, e a feminina é receptiva e nutritiva. Explica aí para nós. É exatamente isso. Na verdade, o princípio é sempre a dualidade. Por isso que tem muitas religiões que a gente diz assim, o universalismo também fala, né? Deus, Pai e Mãe. Por quê? Porque nós somos duas energias em uma, né? Alguns têm mais uma energia do que a outra, né? E por isso que diz a gente não tem sexo, na verdade. Né? O espírito não tem sexo, ele tem uma ressonância mais para uma energia do que para outra. Tá? Mas não existe o sexo em si. Tá? Então, essa energia positivo e negativo, feminino e masculino, como tu falou, tem a energia co-criadora, aqui, né, que é o útero que forma, e a outra que realmente constrói e fixa. Né? E isso é em tudo. Né? Por isso que diz, Deus, Pai e Mãe, nós somos parte de Deus, então nós somos as duas coisas também. Aqui está falando, ó, em tudo há energia masculina, que é ativa, e feminina, que é receptiva, né? E esse equilíbrio, né, está presente na natureza, nas ideias, nas criações e nos processos mentais e espirituais. Sabe que por isso eu acho que muito do nosso problema aqui na Terra, e isso iniciou em Atlântida, tá? Na consciência de Atlântida. O princípio, eles começaram a tentar eliminar a parte feminina, entendeu? A parte feminina, a princípio, vem a ser a parte emotiva, entendeu? E a parte masculina seria a razão, tá? Digamos assim, para explicar mais fácil. Em Atlântida, foi tentar eliminar o eu feminino, tá? Fazendo com que tudo fosse razão. E não dá para tirar as duas coisas, né? Porque é por isso que hoje em dia as pessoas confundem feminismo com o eu feminino. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós somos parte um do outro, entendeu? Se tu não tiver, se dentro de uma casa tu não tiver a cumplicidade dos dois lados, por exemplo, tu não consegue criar um filho direito. Por quê? Porque a mãe é a parte dócil. Desde o começo dos tempos, nós entendemos os filhos pelos olhos. E pode ter pais que façam parecido, mas mãe saiu de dentro de ti. É parte de ti. Entendeu? Então, nós temos que entender que a mulher tem um papel fundamental. Nós lideramos a parte, por quê? Porque o emocional, o coração, o amor universal inicia por nós. Né? Então, essa parte emocional tem que andar com a racional. Os dois têm que complementar um ao outro. Mas não um querer ser melhor do que o outro. Quando isso acontece, e até no universo,
né? Porque quiseram eliminar, antes a gente respeitava a natureza, a gente entendia que nós éramos parte. Se tu ia arrancar um chá para te fazer, tu tinha que eliminar como é dizer, os viazinhos da planta, porque ali corre a seiva, corre o sangue. Tu pedia para que ela cedesse o de melhor dela, né? Os cristais, a mesma coisa. Então, isso foi desrespeitado. Foi só razão. E não existe razão sem emoção, né? Então, Porque esse fala é o eu equilíbrio feminino. mente e coração. Mente que é E razão, coração que é emoção. Se esse você for só desequilíbrio emoção, aconteceu. dá ruim. Aí tu te Nossa, torna uma pessoa totalmente sem ego, uma pessoa totalmente sem ego, digamos assim, ela é abobada, né? Ela é. só quer viver o que ela não tá. E tu tá vivendo uma experiência carnal. Tu precisa ter razão também. Então, se a gente tirar um dos dois, desequilibra. Esse desequilíbrio que aconteceu e começou a romper a sociedade de Atlântida. Olha, Entendeu? que interessante. E poderia vir daí, Aline, a gente tem aí séculos e séculos da mulher ser rebaixada. Tanto que a mulher, há algum tempo atrás, e não vou falar que a mulher não só escravizada, como moeda de troca. É, Então, eu acho que ainda tem muito. tem Mulher muito. ainda é feminicídio, tudo isso ainda é resquício desse desequilíbrio lá de É. Atlântida. Esse Meu desequilíbrio, Deus. ele vem e vem se arrastando. E isso, como é que eu dizer, os magos negros, eles tentam continuar, né, com essa opressão, com essa diferença, porque aí o eu feminino, né, a mulher em si, ela vai tentar se revelar da maneira, mas também desenvolvendo uma revolta, né? Porque é difícil colocar um amor universal e dizendo, ah, não, mas tá tudo certo, né? Não. Então, isso causa o desequilíbrio também nas emoções, né? Então, é isso o objetivo que o mal queria, né? Vamos desunir, né? Para poder dominar. Então, a desunião também ocorreu entre o feminino e o eu masculino. Ah, eu acho que a gente tem assunto aí, como dizia antigamente, né? A gente tem pano para manga. Eu espero que você continue nesse padrão, trazendo essas informações toda sexta-feira. Vamos para a nossa meditação? Não é bem uma meditação, uma reprogramação. Pode ser, Aline? Sexta-feira que vem você vai trazer mais coisas interessantes. Quero saber tudo das suas outras encarnações, tudo sobre a Atlântida, tudo que você tem, hein? Então, tá. Pode ser? Então vamos lá. Para você, se esse conteúdo faz sentido para você e você gostaria de se conectar e se reequilibrar, utilizando as minhas terapias, fale comigo. Mande mensagem para o meu WhatsApp e vamos marcar uma avaliação. 24 999 27 6557. Mande uma mensagem para mim, Fernanda. Então vamos lá. Hoje eu não trouxe visualização criativa nem meditação. Eu trouxe uma reprogramação do inconsciente. Isso é para a gente realizar as reprogramações diariamente, repetindo todas as fases. Eu vou fazer uma vez só. E você pode ouvir esse vídeo, ele é atemporal e é não local. Quer dizer, toda vez que você ouvir isso, você vai conseguir fixar na sua mente isso aqui. E está dentro desses princípios aqui, né? Princípio da vibração, da correspondência, causa e efeito. Se você busca se você lança no universo, você lança frases positivas, é claro que vai vir do universo frases positivas, né? Então, olha as frases, anota aí e copia tudo 3 vezes. Eu vou falar uma vez só e você grava, ou escreve, depois assiste de novo. Sou inteligente e sou capaz. Falo ou não falo? Falo. Pergunto ou não pergunto? Pergunto. Observo ou não observo? Observo. Eu me amo. Eu sou feliz. As pessoas me amam.
Nós nos amamos e somos felizes. Eu amo ler. Não sentirei mais sono durante a leitura. Eu gosto de ler. Eu preciso ler sempre. Eu amo a minha voz. Eu amo e sou capaz de falar em público com segurança e convicção. Eu amo falar em público utilizando o microfone. Eu amo Deus, eu tenho fé, eu me amo. Eu amo meu corpo, eu amo minha inteligência, eu amo a minha capacidade, eu amo os meus dons e os meus talentos. Eu amo minha família, eu amo a minha esposa ou esposo, eu amo meus filhos, eu amo meu trabalho, eu amo a minha casa, eu amo a vida, o ar, a natureza e a tecnologia. Eu sou feliz, eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho dinheiro e fartura para minha sobrevivência com plenitude. Eu determino e atraio pessoas grandes e com mentes abertas em meu caminho. Grandes contratos e projetos. Hoje eu vou falar o meu nome, você fala o seu. Alisson Fernanda Ferreira Cardoso. Realizarei em minha vida pessoal e profissional. Eu sou capaz e merecedora de prosperar e de me enriquecer. Tenho equilíbrio emocional, pessoal, familiar, espiritual, sentimental, psicológico e profissional. Eu sou grato pelas oportunidades, por cada refeição diária, pela água, pelas minhas roupas, pelos bens patrimoniais e pela minha existência. Eu sou capaz de amar as pessoas, meus entes queridos, de respeitar e aceitar o próximo da mesma forma que eu me aceitei. Sou inteligente, sou capaz. Tenho memória normal e perfeita. Lembro tudo o que preciso ou quero, no momento, no ambiente e na hora certa. Todas as portas do sucesso pessoal e profissional se abrem agora para mim. Determino a multiplicação dos meus clientes, se for o caso, e a minha vida pessoal e profissional nunca mais será a mesma depois de fazer essa reprogramação 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. Eu declaro, você fala o seu nome, nasci para vencer, eu sou feliz, eu me amo, eu sou mais que vencedor. Eu determino que tudo que eu começar, irei desenvolver e concluir. Eu levarei o amor, a paz, Deus e a semente do bem a todas as pessoas. Isso veio de um curso que eu fiz, Master em Training, guardei, coloquei aqui. Então, Aline, deu 9 horas, agradeço imensamente. Espero, parece que cada semana parece que abre mais, né? Hoje foi maravilhoso. E eu tenho certeza que sexta que vem vai ser maravilhoso também. Tá bom? Gratidão. Tá bom. Gratidão. Gratidão aos seres de luz, aos mentores que nos orientam, que estão aqui cuidando do nosso equilíbrio para que nós possamos passar uma palavra de criação para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia.